para a sua empresa, para a sua família, para a sua saúde, para a sua vida. Seguros para empresas e pessoas. Cotação flash, rápida e fácil. Atendimento personal. Plantões 24 horas, todos os dias. Mitro Seguros, sempre com você. Cefec, Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, está com as suas atividades voltadas ao público. Nas terças-feiras, palestras, passes e atendimento fraterno às 20 horas. Às quintas-feiras, 8 horas da noite, estudo doutrinário. Aos sábados, palestras, passes e atendimento fraterno às 14 horas. E das 3h15 às 4h15 da tarde, estudo doutrinário. E no domingo, às 9 horas, evangelização infantil para crianças na faixa etária de 2 a 6 anos. O Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, o Cefec, fica à rua 12 de outubro, 311, no Jardim Bela Vista. Compareçam! NAFAM, Núcleo de Auxílio Fraterno Arcanjo Miguel, está de portas abertas, oferecendo suas atividades a toda a população. Às segundas-feiras, a partir das 19 horas, tratamento com reiki e após cursos. Às terças-feiras, às 19h30, palestra pública e logo após os passes. Quarta-feira, a partir das 19 horas, o tratamento com apometria. E às sextas-feiras, a partir das 19 horas, tratamento espiritual, inclusive para animais. Lembrando sempre que tanto os tratamentos com reiki quanto apometria são previamente agendados. Para os interessados em cursos, para os tratamentos de apometria e também reiki, para fazer os agendamentos e também para as demais atividades, dirija-se sempre, a partir das 19 horas, à Rua Major Ascânio, 145, NAFAM, Núcleo de Auxílio Fraterno Arcanjo Miguel. Muito bom dia a todos os ouvintes da Rádio Piratininga. Programa Caminhos da Luz. Reflexões sobre a doutrina espírita. Hoje é uma manhã mais fria em Jaú, ainda estamos no inverno brasileiro, mas eu ainda sou um pouquinho teimoso, não estou de agasalho. Mas eu e o Anderson, né? Mas Maurício e o Bernardo são mais friolentos, então estão agasalhados aqui no estúdio. Como eu já disse, né? Vamos apresentar time aqui praticamente completo, né? Nosso querido Dagoberto Costa vai estar no chat, nos ajudando também. E o Rodrigo sempre nos dando aquele apoio técnico necessário para a realização do programa. Hoje, da cidade de Araraquara, o nosso querido convidado, Flauber Menezes, que vai estar falando sobre o tema Animais e Espiritismo. Então, vamos de início, né? Mandar um abraço a todos vocês no chat, que estão dando bom dia, aqui na página da Piratininga, estão nos vendo no estúdio, e também o convidado. Você escrevendo no chat bom dia, estará concorrendo automaticamente a 2 livros. O primeiro, Relembrando a Verdade, pelo Espírito Públio, de André Luiz Ruiz. O segundo, O Plano B, que é um romance de Richard Simonetti. Muito bom dia, Maurício Bertolino. Bom dia, Rick. Bom dia ao Anderson, ao Edson. E bom dia ao nosso convidado, falando direto da Morada do Sol, né? E mais um sábado e um bom programa a todos. Bom dia, Anderson Moura. Excelente dia, Rick, Rodrigo, pessoal aqui do chat, todo mundo que está recebendo as ondas da rádio, Maurício, Edson. Bom dia a todos. Edson Maldonado, bom dia. Bom dia, Rick. Bom dia, Maurício, Anderson, Rodrigo corintiano. Graças a Deus, um corintiano no estúdio. Até a energia muda aqui dentro. Embora demorou aí o computador para ligar, né? Bom, hoje lembrando
Célia Diniz, 14 horas, lá no Cefec, uma palestra diferenciada, vai falar sobre a dor da morte, né? Vencendo a Dor da Morte, que é baseado num livro dela, em razão dela ter aí passado por essa experiência com 2 filhos, né? Um filho e uma filha, uma situação lá, e, inclusive ela faz parte, né, daquele filme Mães de Chico, né? Então, imperdível. Ela vai falar sobre isso. Aqueles que perderam não, né? Que se separaram de entes queridos, é uma oportunidade para ir lá e tirar dúvidas, sair de lá com o coração mais acalentado em relação a esse assunto. Aliás, professor, bom dia. Obrigado por nos atender. Bom dia, eu que agradeço o convite de vocês, viu? Muito bom dia a todos, quem está lá no chat, quem está em casa. Bom dia a vocês de Jaú. Para mim é uma honra estar presente com vocês aqui. Está atendendo, né, ao convite, nós ali que causa uma certa curiosidade, né? Cortou para todos aí? Tá cortando um pouquinho, professor, mas tá dando para ouvir, sim. Tá cortando? Então, tá bom. Então, uma honra estar presente, né? Como eu sempre falo, eu sempre retorno a Jaú, uma cidade onde eu trabalhei, né? 2011, 2012, lecionei aí, né, nas escolas de Jaú, né? Mesmo morando aqui em Araraquara, e quando eu retorno para aí é sempre mesmo uma alegria, porque é uma cidade encantadora, né? Muito acolhedora também. O povo tem uma energia, um astral de muita excelência. Então, para mim é um prazer estar presente com vocês aqui hoje. Muito bem. Agora, professor, o tema sempre é muito sugestivo, né? A grande maioria das pessoas tem os seus pets, os seus animaizinhos em casa, né, de estimação, ou podemos aprofundar mais nos outros tipos de animais e a referência deles com relação à espiritualidade. Os animais têm alma? Olha, esse tema sempre intriga, né, nas casas espíritas, porque poucas pessoas falam. E todo mundo tem pets, né, seja ele cachorro, gato, ou então mesmo pássaros, demais, até animais mais exóticos, né, coelhos, alguns que eu vi até capivara estão cuidando agora, né, cobras e tudo mais ali. Bom, alma, vamos colocar assim no termo como Kardec descreve, né, sim, porém, o que intriga muito, né? São poucas questões relacionadas no Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns também, na questão da espiritualidade dos animais, né? Quando a gente capta o princípio, né? Até mesmo na Gênesis da Bíblia, quando se fala assim, quando tem a primeira passagem, né? E tudo era um nada, né? E o Espírito de Deus pairava sobre as águas, né? E assim Deus disse, né, que se faça a luz, e a luz assim foi feita e tudo foi criado. Nesse instante, eu, como professor de biologia, né, e ciências também, entendo que nesse instante houve uma grande expansão de matéria e energia, né? Se pensarmos como Einstein dizia, né, que a matéria é energia concentrada, então nada mais, nada menos que a energia se expandiu ali, e através, assim, dessa energia divina, começou-se o processo de evolução dessa matéria para este universo, né? Vamos colocar nesse tema assim. Então, a partir daí, começa uma evolução. Só que essa evolução é pouco, assim, difundida e é comentada com pouca profundidade no Livro dos Espíritos, vamos colocar dessa forma, né? Porque quando a gente entende a questão 585, né? Quando Kardec pergunta, que pensais da divisão da natureza em 3 reinos, né? Os seres orgânicos, em 2 classes, desculpa, seres orgânicos e inorgânicos, né? E qual que o homem se encaixa ali? E aí os espíritos respondem a Kardec, né? Sendo por essa divisão, orgânicos e inorgânicos, sim. Porém, a divisão moral, nós temos ali 4 grandes reinos, né? O reino mineral, o reino vegetal, o reino animal e o reino hominal dos homens. Então, quando a gente para pensar sobre a alma, ou o espírito, no caso assim,
ele vem com uma evolução desde o princípio. E como o reino animal antecede ao reino hominal, sim, com certeza, ele traz um espírito, uma alma que vem evoluindo à medida que ele reencarna, como é o processo, né, de evolução, como nós entendemos, assim, aqueles que são espiritualistas, né, que entendem sobre a evolução vida após vida, né? Uma prova disso vem com Leon Denis, que foi discípulo de Kardec, que escreveu, né, um tratado ali, uma frase que me guarda bem a memória, e isso conforta com muito carinho, diz o seguinte: a alma dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal e acorda no homem, né? Então, assim, é um tanto quanto intrigante pensar, pô, mas o que isso fala sobre a evolução para o homem? É uma coisa muito mais profunda, um entendimento muito mais profundo, porque se há uma evolução dos 4 reinos, entende-se que o princípio de troca entre os elementos mais simples, que é o reino mineral, começa com a formação de aglomerados, vamos assim, moleculares. Vamos colocar dessa forma um pouco mais aprofundado, né? Mas logo explico. A unidade de formação da matéria, o átomo, ele se agrega em conjunção com outros átomos, formando as moléculas. E esse é o princípio básico ali dos minerais. Minerais esses que compõem também os nossos corpos, né? Então, ali começa o primeiro princípio de troca de experiências, né? A atração, a repulsão, né? E depois sonha no vegetal. O vegetal não tem uma movimentação como os animais têm. Porém, eles têm uma vida orgânica muito mais ativa do que a gente imagina. E desde a sua evolução, para quem gosta lá do ensino médio, né, dos estudos, dos seres mais primitivos, que vamos colocar assim, um musgo no caso, né, até os seres mais evoluídos, que são os vegetais que dão frutos, né, vamos colocar dessa forma, eles tendem a passar por sistemas semelhantes aos animais. Um sistema, vamos colocar assim, hormonal, um sistema de produção, um sistema de proteção, um sistema de reprodução, no caso, sobre as suas descendências. E esse estágio, eu acredito que, estagiando sobre a forma vegetal, começa ali um princípio de experimentar os sistemas superiores da vida orgânica, né? E aí, como Leon Denis coloca, agita-se no animal, porque no animal já começa um princípio de consciência, não como a consciência humana, mas assim está cada vez mais exercitando ali os sistemas posteriores que serão vistos com mais excelência no reino hominal, como sendo a agressividade, o instinto de proteção, o instinto de reprodução, né? O instinto parietal, que é de cuidado da prole. Então, ele aperfeiçoa todos os sistemas que no ser humano vai estar em pleno vapor, mesmo nos seres humanos mais primitivos. E assim a gente ganha no reino hominal a consciência, o livre-arbítrio. Então, se a gente pegar por esse princípio de evolução até o ser hominal, sim, nós temos uma alma, sim, mas não é como a consciência moral que o ser humano tem. Muito bem. Agora, professor, algumas espécies animais, a gente vê, principalmente às vezes mamíferos, a gente vê casos até suicídio, ou até rejeitar a prole. Isso, de onde que já surge isso com o animal? Olha, essas questões surgem muito mais com o instinto. Eles seguem um princípio simples e básico da natureza deles, né? Que se tem um certo livre-arbítrio, mas esse livre-arbítrio ele é tão simples e pequeno que eles seguem muito mais uns instintos do que simplesmente uma consciência. Por exemplo, se nós pegarmos ali um ninho de pássaro que já tem um ovinho, né? E colocar a mão aí e o nosso cheiro ficar neste ovo, o pássaro já rejeita, como não sendo dele. Então, segue-se um instinto de proteção da própria vida, onde ele vai rejeitar aquele ovo, mesmo que seja dele. Mas não tem uma consciência maior e um pensamento de futuro como nós temos. Isso é visto até nos seres...
nos mamíferos um pouco mais evoluídos, vamos colocar assim o cachorro ou o gato, que quando a gente pega assim um instinto de preservação deles, quando é aquele animal muito mais assim territorialista, se ele tem o alimento dele e ele está preocupado em defender o alimento, seja você o tutor ou não, e ele for muito territorialista, e ele se sentiu líder, né? Porque o cachorro, no caso ali, ele é um animal sociável e segue sobre um macho alfa, um líder alfa, né? E se ele capta essa liderança alfa do espaço onde ele esteja, ele vai defender tudo que é dele, ou que foi oferecido a ele com unhas e dentes. Então, se a gente for colocar a mão ali no pote de ração, ele for muito territorialista e seguir esse instinto de alfa, ele vai atacar, mesmo que seja um tutor, né? Agora, isso é difícil difícil ver essa situação quando você tem um líder na família. Então, por isso que a gente fala assim, tratar o animal como sendo gente, eles não entendem dessa mesma forma. É óbvio que nós temos um carinho, nós temos todo o respeito, nós temos todo o amor, a paixão aos animais, né? Mas esse segmento de tê-lo como tratar, ele não tendo essa liderança dentro do grupo onde ele está, né? Ele vai buscar essa liderança. E isso é fato, né? A gente pode observar muito isso com aqueles cachorrinhos que ficam dentro de casa, de repente ele segue um apenas da família. E se ele não segue nenhum, ele é um pouco mais agressivo. Então segue por esse princípio. Agora, o suicídio, né? Pelo que foi me relatado e estudado há muitos anos atrás, no livro Todos os Animais São Nossos Irmãos, né? De Marcel Benedetti. Ele é de pertinho, aí de Bauru, né? Já falecido, já um grande autor ali, né, veterinário, e diz o seguinte: no caso dos mamíferos, das baleias que encalham, né, que seguem o instinto de encalhar ali, será que não se tem ali um magnetismo, de repente, de jornada ou né, de transição a outro ambiente, e por algum motivo, né, está na rota aquela praia que está um pouco mais assim rasa, e elas tentam seguir aquele movimento, aquela trajetória, buscando uma segurança a mais, mas ela não entende ali daquela segurança que está um pouco mais rasa, então ela tende a buscar a praia ali ficando encalhada. Então, assim, tende-se esse o porquê, né? Agora, o suicídio para os animais é um pouco, vamos falar assim, creio eu, não existir, né? Agora, professor, nós temos algumas linhas de estudo, né, de quando se fala nesse tema, que os animais, eles, quando já estão a nível doméstico, os nossos pets, eles já estão rumando já para nível hominal. Procede mesmo isso? Procede sim. Procede tanto que, assim, nós temos diversos animais ali com uma inteligência muito mais apurada, como foi estudada, né, nos anos de 1970, 60 ali, um cavalo que faria, né, que fazia contas, né? E o resultado das contas, ele batia com as patas no chão. Veja, ele foi condicionado, né? Outros animais, no caso eu tive a presença e todos nós tivemos esse contato ali, que muitos falam, né? Nossa, o meu pet, o meu cachorro, o meu gato, só falta falar. A gente se entende pelo olhar, ele fica triste quando eu tô bravo, ele fica assim, assado. Por quê? Todo contato com o ser humano, e a gente pode perceber isso foi muito bem relatado por Wagner Borges, né? Um excelente, assim, divulgador, né, da espiritualidade universalista, né? Que também faz vamos falar assim, as viagens astral, e teve contato também com essa linha dos animais e os protetores no plano espiritual dos animais. Diz que, ao contato com os seres humanos, o nosso carinho, o nosso amor acende muito mais o chakra cardíaco, fazendo com que eles tenham um aprendizado muito maior na questão do amor, do carinho, do respeito. E essa troca com o ser humano, ela é muito mais aprofundada porque eles nos ensinam também, né? O amor descompromissado, um amor sem essa troca, sem essa barganha de algo, né? Ou seja, eles nos entendem, estão ligados com muita afinidade com a gente, né? E percebem a vibração, o padrão energético, né, do nosso corpo. Tanto é que tem, assim, o misticismo, né?
E creio seja uma verdade que os gatos trocam a energia do ambiente, né? Então os gatos estão presentes mais próximo ali para poder fazer essa troca, essa transmutação energética para poder equilibrar o ambiente, né? E os cachorros vêm ali, os cachorros mais próximos ali, né? Eles vêm com esse carinho para nos ensinar o amor puro, né? Eu tenho uma experiência muito bonita, né? E acompanhei, antes mesmo desse livro e filme que vem, né? As 4 vidas de um cachorro, eu tive um contato com 4 vidas, né? Em sequência de um pet que eu tive, né? Tanto é que quem acessa a página lá do YouTube, Flaubert Menezes, é uma página especializada ali na espiritualidade, né? Nós temos estudos espíritas, né? Todas as sextas-feiras, às 20 horas, também online, né? E ali, a foto da imagem que fica é a foto de uma cachorra. Aquela cachorra foi a última vida que ela passou comigo, né? Chama Tayla, uma Border Collie, que vem acompanhando lá e acompanha as 4 vidas dela. Então, esse contato que veio me ensinar e também, em troca, o aprendizado para ela. Esse cuidado, esse amor, essa calma. Então, assim, durante essas 4 vidas dela, cada uma, vejo que me ensinou algo diferente, algo muito importante que eu trago até hoje comigo. Então, assim, ó, é muito sensível e uma linha muito tênue para a gente poder entender esse objetivo dos animais com a gente. Não é simplesmente a gente cuidar. Ele tem um entendimento maior, né? Que é essa troca de amor. E para quem tem olhos de ver, né? Entende que é muito além daquilo, tá? Os animais, eles podem nos acalmar em momentos de fúria, eles podem trazer uma calma para poder ter um tempo maior para que a gente repense sobre algumas ações, alguns problemas, né? E a observação deles e também da natureza nos traz também muitos aprendizados, tá? Vamos lá, vamos rodar a mesa, então? Maldonado? Professor, eu sempre falo que a gente percebe, principalmente os cães, que eles estão evoluindo. Isso é uma opinião minha, uma constatação minha. Porque eu lembro quando a gente era moleque, que a gente encontrava cachorro na rua, a gente mudava de calçada. Porque tinham medo de ser mordido, não sei, parece que eles eram um pouco mais agressivos. A gente mudava porque senão ia tomar mordida mesmo. Quanto tomar aquela injeção que o pessoal tomava, né, que dava no umbigo e tal. Hoje a gente percebe que quando a gente está andando na rua, se o cachorro está do outro lado, ele atravessa abanando o rabo para vir pular e brincar com a gente. Isso demonstra aí, na sua opinião, uma evolução deles? Olha, sim, com certeza. Como tudo não está estático no nosso universo, tudo está em constante evolução. Então, quando a gente pega até o nosso tratamento em questão aos animais, é uma constante evolução. Há um nível de teste sobre a evolução de uma sociedade, sobre a forma no qual ela trata os animais. Isso é uma realidade. Então, assim como todos estão em evolução, os animais também estão. A nossa consciência perante ele, a nossa energia está em evolução constante. Nosso planeta está já, vamos falar assim, já passando para um estado de prova e inspiração para a regeneração. Então, aqui já está assim, uma evolução muito maior. Tanto é que nós pensarmos hoje em assassinato, em um duelo, é uma questão muito grave, e a gente repudia isso. Tanto é que repudia os maus tratos aos animais. Questão que, há 50 anos atrás, vamos colocar assim, há 70 anos atrás, é uma questão normal. É uma questão de que, assim, olha, eu não tenho muito gosto, eu não quero mais o animal, simplesmente eu vou lá e tiro a vida dele. Isso é visto, inclusive, na questão, com uma experiência que o Chico teve, né? O Chico fazia todo o seu trabalho todos os dias ali, né? E chegava muito tarde, depois de uma psicografia, e tinha um cachorrinho doente, e toda noite ele cuidava desse cachorrinho, né? E uma amiga muito querida, não lembro se recordo agora se era a irmã dele ou era uma amiga muito querida, resolveu tratar dessa questão para o Chico de uma forma bem rápida. Ela simplesmente foi lá e tirou a vida do cachorro.
sem o Chico saber. E aí o Chico ficou muito triste em saber que ela tinha tirado a vida dele. Falou, mas por que minha irmã? Eu estava aqui cuidando dele, não era a hora dele e tudo mais ali. Porque isso foi acontecer? Mas, Chico, você todo dia vem tarde, né, acorda muito cedo, ia tratar do cachorro ali e tudo mais. Então, veja, ali era muito simples. E hoje a gente já tem uma questão mais assim, uma rejeição maior. Até mesmo a eutanásia, ela é aceita, vamos colocar assim, como diz Neobarcel Benedetti, ele é aceita simplesmente quando o veterinário diz, olha, não tem mais jeito, progredir no tratamento seria acabar maltratando muito mais o animal onde não tem jeito, chega uma hora que ele vai sucumbir. Então, assim, a espiritualidade aceita a eutanásia, né? Então, assim, nós estamos progredindo muito, e eles também progridem com a gente. E essa troca de experiências é muito válido, é muito, muito válido. Tanto é que animais selvagens, também quando se aproximam dos seres humanos, mudam a sua forma de agir, não tanto quanto nós esperamos deles, né? Por exemplo, se formos pegar um filhote de onça, né? Onça pintada lá do Pantanal ou da Amazônia, não vai ser a mesma coisa, né? Ela tem os seus instintos, mas também ela vai mudar um tanto quanto o seu estado. Nós temos ali relatos de que leões, tigres mudam o seu comportamento com o seu tutor, que resgatou eles, né? Elefantes, né? Outros animais selvagens também. Então, ocorre sim esta evolução. Nós temos uma pergunta aqui da Luciana Benite Vaz Moura, né? Ela diz assim, bom dia, tenho 2 cachorros de porte pequeno, que parecem pressentir quando chegará um familiar. Começam a ficar agitados, em êxtase, e minutos depois chega um ente querido. A que essa faculdade se atribui? Olha, essa faculdade atribui a sensibilidade, né? A alegria com que a família tem em receber esse ente querido. E principalmente, como esse ente querido, ele trata esse animal também. Então, como eles são muito sensíveis às energias, eles sim têm esse contato e essa afinidade ela vai aumentando. Então, assim, vamos pensar, o ser humano é muito mais material hoje do que espiritual. Já os animais, como estão em evolução e estão experimentando vida após vida a materialidade, não chegaram totalmente assim na consciência corporal, no livre-arbítrio, vamos colocar assim, né? Então eles são muito mais espiritualizados do que nós. Tanto é que muita gente fala, nossa, mas o meu gato, acho que o meu gato ou cachorro, ele vê espírito. Ele fica olhando para um ambiente onde não tem ninguém. Ou então começa a rosnar ou começa a abanar o rabo para a parede. Sim, eles percebem esse ambiente e sim sentem a energia. Bom, se pensamento é energia, e o pensamento eu acredito, como o professor também de fisiologia humana, anatomia, né? Acredito que a mente é imaterial e o cérebro capta essa mensagem que vem do plano espiritual para que seja na matéria assim expressada. Então, o nosso pensamento ele é uma energia que se difunde pelo tempo e pelo espaço. Então, com certeza, se há uma ligação com esses cachorros de alegria, de bem-estar, de amor, eles vão pressentir. Porque no momento do caminho com que essas pessoas chegam até a casa, né, dessa colega ali que fez essa pergunta, eles estão em pensamentos tanto na família quanto nos cachorrinhos. E esse pensamento chega. Bem como chega para nós também, isso aqui é entendido, mas assim, é um tanto quanto raro, porque a afinidade ela vai acontecer com pessoas que são muito queridas por nós. Quando a gente pensa em alguém, de repente alguém nos telefona, nos manda uma mensagem, ou então chega à nossa casa. Isso é muito fácil de notar. Casais com alta afinidade, irmãos com alta afinidade, principalmente irmãos gêmeos. Então isso acontece com muito mais frequência nos animais e nos seres humanos. Por quê? Os seres humanos ainda estão muito mais materializados do que espiritualizados, né? Isso é um fato. O nosso querido Dagoberto Costa, abraço Dagoberto. Ele diz assim, complementando a colocação do Edson, vemos hoje cães e gatos, gatos e ratos brincando entre si. Antigamente era bem diferente. Isso é evolução também? Também.
Vejamos que, assim, hoje em dia nós temos vamos falar assim, a estrutura familiar sempre junto com o pet, né? Trazemos ali, assim, os animais para que façam companhia para a gente. Isso é uma evolução e uma questão de experiência para eles conquistarem patamares maiores de evolutivos, né? E quando, assim, estiverem prontos, estarão migrando a ambientes mais evoluídos ou até um princípio de transição para a hominização, certo? Então, na natureza, onde o princípio de preservação da espécie ele é muito grande, os animais predadores, como gatos, cachorros, né, os felinos, os canídeos, né, as aves de rapina, tudo mais ali, eles são instintivamente buscando alimento o tempo todo, porque eles não sabem quando vão ter alimento novamente, né? Tanto é que a gente repara sobre a cadeia alimentar, nós temos a maioria dos roedores, né? Eles se reproduzem em alta quantidade. Então, esses também fazem parte da base da cadeia alimentar, assim como os vegetais. Então, os roedores comem os vegetais, né? Os herbívoros comem os vegetais, e os carnívoros comem os herbívoros. Então, dessa forma, na natureza, você tem uma ação instintiva. Agora, no seio familiar, onde esse instinto já passa a ser menor, e não há necessidade da busca dessa alimentação, então há um outro tipo de tratamento, um outro tipo de troca com os seres vivos que estão ao redor. Então, sim, nós podemos ver ali cachorro tratando o gato, inclusive amamentando o gato, gatos com cachorros, até amamentando também, cachorros, né, amamentando filhotes de leões, como nós já vimos ali alguns casos, né? Assim, é um tipo de evolução, sim, né? É um tipo de evolução. E falando sobre a questão da cadeia alimentar, eu acho que é muito pertinente nós comentarmos sobre a questão da carnivoria sobre os seres humanos. É uma questão muito intrigante, vamos falar assim, muito polêmica, sobre devemos ainda comer carnes ou não. Tratar nossos irmãos de iguais ali, ou simplesmente ali continuar nos alimentando sobre a carne. Nós temos Emmanuel comentando também em algum livro, até André Luiz, na questão da evolução em dois mundos, né? Não foi evolução em dois mundos, isso foi evolução em dois mundos. Emmanuel comentou um pouco no livro A Caminho da Luz, né? Existe uma evolução de tratamento sobre a forma com que os animais eles chegam até nós. Agora, a alimentação ela é algo natural e da fisiologia humana. Nós somos onívoros, nós tínhamos uma parte, vamos falar assim, herbívora no princípio, lá da primitividade humana. E para a evolução do cérebro, evolução do corpo, juntamente com a evolução daqueles exilados de capela que foram trazidos para cá, para poder aperfeiçoar o corpo humano, aperfeiçoar a inteligência e tudo mais ali, nós nos tornamos onívoro e a alimentação da proteína, da carne, ela se elevou muito mais para que isso pudesse acontecer. Porém, com o passar do tempo na evolução, nós teremos mudanças fisiológicas para que nós possamos nos alimentar mais dos vegetais, de partes dos vegetais esses que no reino vegetal não têm uma consciência como o animal, e nós deixaríamos, vamos falar assim, claramente e passivamente essa transição alimentar. Quem já tem essa capacidade de se alimentar apenas de vegetais, excelente, né? Mas também está tudo bem se a pessoa ainda não consegue deixar esse trato da alimentação animal ainda, porque a nossa fisiologia, ela suporta essa alimentação vegetal. Então não tem nada de estranho ou, vou falar assim, de ruim sobre isso. É um aspecto que assim é muito interessante para a gente comentar, porque muita gente se cobra. Eu gostaria de ter uma ascensão espiritual muito maior, mas eu preciso começar a entender a ser vegetariano ou ser vegano, e se cobra muito, não precisa. É uma questão que nós vamos evoluir até lá, isso aos poucos e calmamente vai ter essa mudança ao longo das nossas vidas e reencarnações.
Estamos conversando com o professor Flauber Menezes, da cidade de Araraquara, a respeito do tema Animais e Espiritismo. Professor, vamos dar um rápido intervalo e voltamos já já. Caminhos da Luz. Apoio. Calçature de Firenze, da Mara e do Zé. Loja de calçados masculinos no território do calçado. Autoelétrica São Luís, especializada em injeção eletrônica. Avenida das Nações 836, telefone 3626-6979. Gelato Italiano Gasparotto em Bariri. Uma explosão de sabores em seu paladar. Rua Inácio Pereira Barbosa, 59, na Vila Conceição. Telefones 14-99727-0094 e 14-3662-8629. Fale com Tiago ou Daniele. Pet Shop Animal Pet, amor e carinho que o seu pet merece. Rua Vadi Atique, 629, no Jardim Sanzovo. Telefone WhatsApp 981753403 e 981225370. A Casa da Sopa do Santo Ivo solicita doações de alimentos para a cesta básica, roupas em bom estado, cobertores, remédios e potes de sorvete. Rua Raimundo da Silva, número 20, no Santo Ivo. Informações pelo WhatsApp 14981568767. A Mitro Seguros está há mais de 15 anos cuidando do que é mais importante para a sua empresa, para a sua família, para a sua saúde, para a sua vida. Seguros para empresas e pessoas. Cotação flash, rápida e fácil. Atendimento personal. Plantões 24 horas, todos os dias. Mitro Seguros, sempre com você. NAFAN, Núcleo de Auxílio Fraterno Arcanjo Miguel, está de portas abertas, oferecendo suas atividades a toda a população. Às segundas-feiras, a partir das 19 horas, tratamento com reiki e após cursos. Às terças-feiras, às 19h30, palestra pública e logo após os passes. Quarta-feira, a partir das 19 horas, o tratamento com apometria. E às sextas-feiras, a partir das 19 horas, tratamento espiritual, inclusive para animais. Lembrando sempre que tanto os tratamentos com reiki quanto apometria são previamente agendados. Para os interessados em cursos, para os tratamentos de apometria e também reiki, para fazer os agendamentos e também para as demais atividades, dirija-se sempre, a partir das 19 horas, à Rua Major Ascânio, 145, NAFAN, Núcleo de Auxílio Fraterno Arcanjo Miguel. Cefec, Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, está com as suas atividades voltadas ao público. Nas terças-feiras, palestras, passes e atendimento fraterno às 20 horas. Às quintas-feiras, 8 horas da noite, estudo doutrinário. Aos sábados, palestras, passes e atendimento fraterno às 14 horas. E das 3h15 às 4h15 da tarde, estudo doutrinário. E no domingo, às 9 horas, evangelização infantil. Para crianças na faixa etária de 2 a 6 anos, o Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, o Cefec, fica à Rua 12 de Outubro, 311, no Jardim Bela Vista. Compareçam! Voltamos com o programa Caminhos da Luz, reflexões sobre a doutrina espírita. Hoje conversando com o professor Flauber Menezes, da cidade de Araraquara, a respeito do tema Animais e Espiritismo. Vamos agora para o sorteio dos 2 livros de hoje. O primeiro, Relembrando a Verdade, pelo Espírito Públio, de André Luiz Ruiz. Quantos? 23. Professor, é sempre o convidado que faz o sorteio para nós. Fala um número para nós de 1 a 23. Número 13. 13. Rafael Lima.
Rafael Lima ganhou, então, o livro Relembrando a Verdade. Mais um número, professor. Número 21. 21. Karina Martins. Karina Martins ganhou, então, o plano B de Richard Simonetti. Os dois do Cefec. Maravilha. Olha, doutor, professor, tá realmente aqui bombando o chat. Vamos ver que a gente consegue aqui pegar na ordem. Tá? A Silvia Pliciane Gomes diz assim: quando a minha mãe faleceu, quando chegamos em casa, a Sofia estava sentada no sofá onde a minha mãe ficava e estava chorando. Tivemos que doar esse sofá, pois todos os dias ela tinha esse comportamento. É mesmo assim? Sente a energia, professor? Entendo, tanto é que eu vivi essa experiência. A Silvia Prisciane é minha cunhada, né? E a falecida foi minha sogra, né? Infelizmente, foi acometida por um câncer, né? E acabou falecendo muito rápido. E a Sofia, um chau-chau muito, muito bonito, né? Muito carinhosa também, ficava sempre com ela do lado ali, né? No sofá, principalmente quando ela tinha adoecido, né? Estava em tratamento e tudo mais ali. E aí minha cunhada morava fora, começou a acompanhar o tratamento dela, né? E aí veio o falecimento. E a falta da minha sogra ali naquele sofá fazia com que ela sentasse ali, né? E acabava chorando. Então, assim, ela sentiu a falta. E essa questão energética da afinidade, como nós já comentamos, né? Agora, os animais têm essa troca de experiências e sentem, principalmente, a energia do ambiente, né? Então, a falta da energia de alguém presente naquele ambiente também declama para ela um instinto, uma sensação de tristeza, onde todos estão naquela mesma sintonia sentindo. E aquela falta da energia familiar fazia com que ela guardasse, ela guardou aquele ambiente, aquele momento onde ela estava sempre sentada. Então, ela foi ali, sentou, né, para poder tentar um aconchego ali, né? E a gente reparou aquilo, foi muito forte, foi muito marcante pra gente, né? O nosso querido Sérgio Luiz Destro diz assim: bom dia. No filme Ghost tem uma cena em que o personagem que é fantasma, né, ou no caso o espírito, fica de frente com um gato. E o gato percebe saindo correndo. O que tem de verdade dessa percepção que o gato poderia ter? Olha, é como eu disse antes, né? A percepção dos animais sobre a espiritualidade, ela é muito forte ainda. Assim como o cavalo, quando vê um obsessor do seu tutor na frente dele, acaba se assustando e empinando, né? Ou relinchando ali. Um gato, ele fica mais arrepiado olhando para um canto. O cachorro, ele rosa e tem um comportamento um pouco diferente, né? Eles estão, sim, associados. No filme, os filmes, no caso ali, né? Eles são inspirações da espiritualidade para que os autores desses filmes, né? O autor, no caso ali, descreva algo preparando a sociedade para que se tenha um entendimento maior, né? Então veja que assim, há sim um certo aprendizado nesse filme onde os animais conseguem detectar a presença de espíritos e aí no caso, dependendo da energia desse espírito ali, ele vai ter um comportamento diferente. Ou seja, ele se assusta, ou ele enfrenta, ou simplesmente ele se aproxima para ter o agrado se é uma energia do bem, uma energia assim mais amorosa, uma energia que já teve um contato com ele em vida. Isso em parte, sim, é real, né? O nosso querido Dagoberto Costa também diz assim: costumamos dizer que os animais escolhem seus tutores. Isso é evolução ou afinidade espiritual? Afinidade espiritual é simplesmente o objetivo de experimentação para a vida daquele tutor e para a vida do animal. Vejamos, eu comentei antes, né, que a Silvia Prisciane tinha esse chau-chau que ficava na poltrona da minha sogra quando ela faleceu, né? Há um tempo atrás, se eu não me engano, há uns 2 anos e pouco atrás, assim, esse chau-chau veio a falecer, e veio a falecer por uma eutanásia, né? Porque o câncer também tomou conta do corpo dela. E minha cunhada e meu concunhado ficaram muito tristes, muitos ali, né? Ficou um tempinho ali, muito sentido, porque já tinha mais de 10 anos de vida com ele, né? Desse acompanhamento. E depois de um tempo, o meu cunhado foi buscar, né? Uma Lulu da Pomerânia em outra cidade, totalmente diferente,
e veio através de um avião, né? Ele fez uma surpresa para minha cunhada, né? E quando esse filhote chegou na casa ali, o comportamento dele era totalmente semelhante ao Chow Chow. Ia nos mesmos ambientes que o Chow Chow foi. Mas pode ser que o cheiro ficou no ambiente. Mas foi muito tempo depois, né? O jeito de deitar, que era muito específico da raça Chow Chow e que não é dessa raça da Pomerânia, né? E principalmente o que eu notei, o comportamento quando me viu a primeira vez. Que ela foi me relatando o comportamento dessa cachorrinha, né? Que antes era a Sofia, agora se transformou, agora o outro nome, né? Rebeca, né? Comportamento muito semelhante, foi me relatando, né? Eu disse, sim, é a Sofia, só que com outro corpo, com novas experiências. E quando ela veio até Araraquara e trouxe a cachorrinha, eu prestei muita atenção no comportamento dela comigo. E foi exatamente igual da outra vida dela ao Chow Chow. Ela me recebeu, ela baixou a cabeça, me lambeu a perna, que era um comportamento que a Chow Chow tinha comigo, e de ficar de costas para mim, para eu passar a mão no peito dela, que ela era grandona, né? Agora, essa Luluzinha é pequenininha, né? Um porte muito pequeno. Ela ficou de costas para mim, para que eu pudesse passar a mão no peito dela. Foi impressionante, né? Tanto esses relatos, como esse do Border Collie que eu tive, que faleceu, que foi a última vida que eu senti, né? Que me acompanhou. Então, assim, são experiências necessárias, né? E, assim, eu sempre costumo falar, minha filha que tem 7 anos, nós acabamos de fazer também a eutanásia faz um pouco mais de 1 mês e meio, num pet que nós tivemos, que viveu com a gente ali um pouco mais de 9 anos com a gente, né? E ela pergunta assim, papai, o Kiko vai voltar pra gente? Como é que a gente vai achar o Kiko nesse planeta tão grande? Eu digo para ela, filha, Jesus encaminha experiências necessárias, tanto para os animais quanto para a gente, se for importante para ele e para nós ter essa experiência novamente com esse espírito, de alguma forma ele chega. Como chegou para essa minha cunhada, para a Rebeca, né, que voltou, que a Sofia voltou agora numa outra espécie, uma outra raça, desculpa, de cachorro para ela, a espiritualidade encaminha as experiências para que seja muito eficiente essa questão da troca do amor, do aprendizado. Então, sim, os tutores são escolhidos por eles, por nós, e principalmente orientado pela espiritualidade maior. A Mariana Costa diz assim, uau, faço um trabalho com os pets de rua e tutores carentes, os que passam por mim, quando que vê na rua, corre em meu encontro. Eu tenho tantas dúvidas, experiência para contar, pensei em fazer um diário para ficar registrado, porque só está em minha alma, para o mundo tratar melhor os animais. E realmente temos muito, mas muito que aprender com eles sobre o amor. Aí, pegando um pouquinho o gancho da Mariana, quantos abandonos, não, professor? Ainda nós estamos em estágio evolutivo, né? Assim como Jesus diz, né? Fazei a colheita do mal, do joio e do trigo. E no final, tirai o joio aos mols. Ou seja, nessa questão da parábola que Jesus traz para a gente, há um entendimento muito profundo sobre as diferenças de evolução na questão moral, né? Na questão anatômica, muito tênue ali, né? Muito simplista, mas a questão moral ela é muito grande. Ela é muito grande. Então, assim, nós temos tanto assim a evolução de seres que não têm tanta consciência moral, então elas fazem abandono, fazem maus tratos, tudo mais ali, uma consciência moral maior também. Mas por que isso é necessário? Tanto a experiência com os pets quanto a experiência humana, ela é válida, né? Ela é válida. Os animais precisam ter essa experiência. Não vamos falar de expiação, porque os animais não têm expiação. Porque uma vez que eles não têm um livre-arbítrio de consciência, eles não têm expiação a que se tratar. Mas por que então o animal ele vai ter um câncer, ele vai morrer de infarto, né? Como essa Border Collie faleceu aos meus braços de infarto. Ela infartou
e uma parada cardiorrespiratória, né? Na minha frente eu não tive mais nada o que fazer. Mas por que essas experiências, eles são tão assim simples, ingênuos e puros? Porque há necessidade de você experimentar o corpo e o espírito, ou seja, experimentação do corpo, para que se reflita no espírito, para que ele traga com ele essa experiência e vire simplesmente um reflexo. Quando a gente repara sobre os reflexos, nós temos assim, sistema reprodutor lá no vegetal. Ele inicia o sistema reprodutor. No animal, ele é aperfeiçoado. E nos seres humanos, isso é um reflexo. É um reflexo tão grande que o instinto de reprodução que nós temos é um instinto que, assim, que permeia as maiores perversidades que nós temos. Nós temos assassinatos, nós temos desapegos, nós temos abandonos relacionados a esse instinto sexual. Então, assim, os animais precisam dessa experiência e os seres humanos também. E muitos mais, vou pegar um pouco mais a fundo. Os seres humanos, com essas experiências de abandonos, de maus tratos, reflete a ele um livre-arbítrio. Como diz Jesus, a semeadura, ela é livre, mas a colheita, ela é obrigatória. Então, assim, um abandono do animal reflete na expiação um pouco mais adiante. Seja ele sobre um próprio animal, seja ele nas próprias condições de vida. Então, são experiências que são, assim, guardadas no espírito, que nós necessitamos, e os animais também. Vamos rodar a mesa. Maurício? Professor, com relação à reencarnação ainda, se nós pensarmos que, por exemplo, cachorros, gatos, como você disse, os felinos, eles reencarnam, é uma coisa até assim bacana da gente entender. Agora, e se a gente falar de animais mais assim, por exemplo, eu posso pensar que uma formiga, que ela reencarna também? Com certeza. Todos os seres vivos, eles têm essa experimentação, né? Essa experiência na carne, de vida após vida. Como eles não têm a consciência de vida totalmente plena, né? Os animais, eles não têm essa consciência de falecimento, de morte. Simplesmente sentem um torpor, estão na espiritualidade com o tutor que acompanha, nenhum animal é esquecido, é abandonado e todos são cuidados pela espiritualidade. Aqueles que têm uma evolução um pouco maior, no caso dos mamíferos, das aves ali, que são seres um pouco mais evoluídos, né? Agora, os invertebrados, no caso dos insetos, as formigas, têm uma consciência de sociedade. Então, por isso que, assim, é muito mais assim plausível e muito mais pura a ingestão da carne de um peixe do que a carne de um bovino. Porque o peixe, vivendo em cardume, ele tem uma consciência de comunidade muito grande. Então, a falta de um não faz com que a consciência de comunidade se desfaça. No caso de um animal, você tem ali o abate, né? A energia da morte daquela questão, ela fica um tanto quanto impregnada ainda na carne bovina, né? Por isso que em muitos trabalhos em casas espíritas, casas de umbandas e casas espiritualistas, né, há-se a orientação que no dia do trabalho, uma orientação, não é uma questão de obrigatoriedade, há uma orientação de não ingestão de carnes, de uma proteína de carne. Porque isso, através do sistema digestório, é muito difícil a digestão e trabalha com a energia que fica um pouco mais condensada. Isso eu senti um fato muito interessante quando eu li o livro do Marcel Benedetti, o livro de André Luiz, em estudos espíritas, já trabalhava com passe, inclusive, numa casa de tratamento médico, né? Nos dias de trabalho, a ingestão de um ovo, que é uma parte, é uma célula bem desenvolvida, que tem a proteína em grande quantidade ali, o trabalho se desenvolvia com muito mais facilidade, ou a ingestão de um peixe, do que uma carne bovina, ou uma carne suína. Isso é fato. Então, quem vai trabalhar tenha essa sensibilidade de se perceber. Se algo não mudar nada para você, né? Tudo bem. Se algo mudar, tudo bem também. A gente pode mudar um pouco a conduta para que nós possamos nos doar melhor para esses trabalhos que são um trabalho fraterno, é um trabalho de caridade. Agora, Anderson. Professor,
Então, vamos criar uma situação. Tem um cachorro doente, estou levando ele ao veterinário, o veterinário está tratando ele. Eu poderia auxiliá-lo, tendo conhecimento, estudo de passe, poderia auxiliá-lo aplicando passe nos cachorros, complementando o atendimento veterinário? Com certeza, com certeza. Essa pureza que os animais apresentam, né? Essa interação com o plano espiritual, ela é muito mais fácil para eles e muito mais aceitável por eles a questão dos passos energéticos, né? Eu comentei há pouco tempo aqui, né, que a gente perdeu um cachorrinho, o Kiko, é um vira-latinha pretinho, né, que começou a ficar muito doente. E toda vez que a gente ia lá e eu aplicava o passe nele, havia uma melhora, havia uma calma maior. E, inclusive, vou contar duas experiências aqui bem tristes, mas é experiência interessante a se falar, né? Quando essa Border Collie ela faleceu, para mim, ela era unha e carne. Era como se fosse um filho para mim. E até quando eu casei e trouxe ela aqui para esta casa onde nós estamos hoje, né? Minha esposa ficou até enciumada, porque onde eu ia na casa, a Border Collie ela me seguia por fora da casa, né? E quando ela veio a falecer, nós fomos avisados pelo Evangelho no lar, na passagem mortes precoces. E a gente não entendia. Nossa filha tinha 1 ano e meio ainda, né? Nós pensávamos que era sobre a minha filha. E de repente, uma manhã eu acordei e essa cachorra ela veio toda ofegante e eu chamava, ela não vinha. E quando ela veio perto de mim, ela correu, teve um infarto e caiu nos meus braços. Neste momento, foi uma das primeiros contatos com a espiritualidade muito mais forte comigo. Eu ouvi na minha mente assim, ó: agora é a hora do seu testemunho. Doa o passe para que ela possa ter uma passagem muito mais tranquila. Foi muito nítido isso na minha cabeça. E aos prantos ali, ajoelhado com ela nos braços, né? Simplesmente estendi as mãos, me concentrei e auxiliei na passagem dela. Então isso para mim foi uma honra auxiliar, né, no desencarne de um animal muito querido para mim, né? Uma outra questão se fez também presente com esse último animal que nós estivemos aqui, o Kiko, né, um vira-latinha. O tratamento ia se prolongar e acabar muito mais maltratando ele do que ajudando, né? Então nós chamamos um médico veterinário e ele instruiu, inclusive nós aceitamos logo de cara para não maltratar muito mais, a eutanásia. E naquele instante, muito, muito, muito assim, interessante, né? Houve uma conversa, minha filha conversou com ele e parecia que ele estava entendendo tudo. E quando a veterinária chegou ali, conversou tudo mais ali comigo, tal, falou, vamos começar o procedimento? Foi aqui na minha casa. Falei, vamos iniciar. Nesse instante, ele levantou, ele não conseguia andar direito, ele levantou, começou a abanar o rabo para a veterinária. Nisso, meu sogro e minha esposa chegou próximo a nós, ele não tinha visto. Chegou próximo a nós, ele se virou para os dois, minha esposa e meu sogro, abanou o rabo e chegou mais próximo deles. Houve, assim, uma questão de pranto de ambos, né, muito grande. E depois que isso aconteceu, ele simplesmente sentou e esperou. E como sei da vida após vida, né, o pessoal me pergunta, mas Flaubert, você acredita na vida após a morte ou que ocorre a reencarnação? Eu digo não acredito, eu tenho certeza. Então ali foi pedido para ele, falou, olha, eu vou te esperar numa próxima vida, uma próxima experiência que nós vamos nos encontrar de novo. E assim foi feito. Ele foi olhando para mim, foi feita a eutanásia com uma anestesia, então ele dormiu e tudo mais ali, e foi feito ali a passagem, também auxiliada, né, das nossas energias. Professor, o tema traria com certeza mais tempo, mas tem até mais perguntas, mas a gente vai ter que entregar o programa. Gostaria de agradecer de coração uma verdadeira aula que o professor deu para nós hoje, grandes e profundos esclarecimentos e também, né, aqueles que perderam recentemente como professor, né, perderam seus pets, né, separaram fisicamente, pudessem ter o coração um pouco mais, né, acalentado, o coração um pouco mais, né, tranquilizado com relação a isso, porque o vazio é muito grande, né, a gente que já, né, teve essa separação com os pets sabe como que é isso. E a gente está correndo agora um pouquinho com o tempo,
né? E as suas palavras finais, professor. Olha, a evolução humana até atingir a cristandade como Cristo, ela requer um pouco dos nossos esforços e entendimento. Jesus falava por parábolas para que nós pudéssemos buscar a verdade a todo instante, buscar o conhecimento do estudo. E os animais nos ensinam tanto, juntamente com a natureza, sobre principalmente a calma, a resiliência, sobre a evolução de tudo. No caos, há o princípio da renovação. E nessa diversidade que nós temos de animais, ela reflete a diversidade de vidas que nós temos no nosso universo. Isso foi nos trazido por uma mensagem psicografada, um dos nossos estudos. Foi a pergunta, por que nós temos tantos seres vivos aqui no nosso planeta? E a resposta foi, a diversidade de seres vivos neste planeta reflete a diversidade hominal de seres evoluídos em outros planetas. Então começa aqui a experiência e a evolução também de todos esses seres que vão progredir no espaço-tempo, no universo, assim como nós progredimos também. Então que todos tenham assim a calma, o interesse de estudar sempre e principalmente observar, ter olhos de ver, ouvido de ouvir sobre as experiências que nos acalentam, que nos enriquecem o espírito. Eu agradeço muito estar presente com vocês, né? Um beijo a todos lá do chat, a todos de Jaú, que nós tenhamos ali umas próximas oportunidades para estarmos presentes também. E queremos o professor mais vezes aqui no nosso programa, né? Com certeza. Vamos agendar, professor. Muito obrigado, agradeço muito. Conversamos com o professor Flauber Menezes de Araraquara a respeito do tema Animais e Espiritismo. E o programa terminou. Que vocês tenham um fim de semana abençoado, de preferência em família, com muito amor, paz e harmonia. Que vocês tenham uma semana de muito trabalho, estudo e aprendizado. E até o próximo programa, com o programa Caminhos da Luz. Reflexões sobre a doutrina espírita. Um forte abraço fraterno a todos. Fiquem com Deus. Tchau. Piratininga.